eu ver se tá tudo ok aqui. Pessoal, vou esperar o Dr. Omar chegar. Acho que ele, não sei se ele tá aqui já. Assim que ele aparecer, a gente já começa. O Dr. Omar, ele é LUP, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Desde pequeno eu já sempre ouvi falar muito bem dele, que minha mãe também é dermatologista. E minha mãe, inclusive, foi madrinha de casamento dele. Mas ele é virologista, imunologista, professor universitário, pós-doc em Texas, autor de vários livros, inclusive livros internacionais. E ele é assessor do Ministério da Saúde para como resposta rápida, né, para viroses emergentes no país, ou seja, está na linha de frente do Covid, sabe muito sobre o vírus, e ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho para a gente sobre, afinal de contas, o que a gente está vivendo, né? Pelo amor de Deus, que vírus maluco é esse? Enfim, eu vou ver se ele está aqui já, que eu vou já... Ah, tá aqui. Já fiz a apresentação dele, mas já para adiantar, queria que ele falasse um pouco também dessa história dele aí, como virologista. Fala, Renato. Boa noite, doutor Omar. Beleza? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, eu estava vendo aí você já com o teu público entrando, né? Beleza, quase 100 pessoas. Legal. Muito bom, hein? E nada, que é isso, cara? Os pais também, Edu e Sara também? Tá todo mundo bem, cara, graças a Deus. Teus irmãos, Gustavo, hora de perigo. Ainda? Meu irmão tá lá, tá firme lá volta, na Espanha. Né? Não volta. Já tem 12 ou 13 anos que ele tá lá já. Me lembro ele indo lá pra Espanha. Ele tentou voltar um ano, mas não conseguiu, não. Ficou um ano só e voltou. Mas legal. Bom. E você, tá bem? Sua família também, Ana? Graças a Deus, cara. Eu tô, no momento, eu trabalho em 2 hospitais de referência para Covid, né, aqui no Rio, que é o Hospital do Fundão e o Gafre, né, da Unirio. Então eu tô, desde o início, desde março, encarando aí de frente, né. Então minha família tá fora do Rio, a gente tem casa em Mangaratiba, de final de semana, virou a casa principal, né. Eles estão lá, meus filhos estão tendo aula online, minha esposa está ficando mais lá também. Nesse momento eu estou em Mangaratiba, Sim. né? E eu estou ficando mais no Rio, porque eu tenho que trabalhar nos hospitais e tal, não parei totalmente consultório. E assim, foi brabo, né? Esses meses aí, principalmente final de março, abril, maio, muito complicado. Agora já melhor, né? Já começando a digelar a coisa, né? Acho que agora a gente vai entrar numa melhora aí. É engraçado que aqui em Ribeirão Preto chegou bem mais tarde, né? A pandemia. Agora a gente está com uma discussão, né, entre a prefeitura e os vereadores com relação ao lockdown. Porque aqui a gente está com a capacidade de quase 100% das UTIs já, o número de casos aumentou muito, né? Então a gente está nessa discussão aí, já com chance de ser multado se não usar máscara na rua. Então, assim, a situação está ficando mais grave. A situação do lockdown teve essa discussão aqui no Rio, mais ou menos na época do Dia das Mães, meados de maio, né? Sim. Aí agora, a gente olhando a curva de mortalidade, né? Porque o que acontecia? O paciente com Covid, ele interna e ele tem uma internação média no CTI de 3, às vezes 4 semanas. Então, às vezes ele morre e aquilo vai acumulando até ser notificado e tal. Então, agora a gente começou a ter as curvas aqui do Rio por dia de morte, não quando elas são anotadas, vamos dizer assim, né? Então, a gente está vendo claramente que teve um pico e baixou, né? E esse pico, aqui no Rio, ele foi finalzinho de abril até dia 10, até o Dia das Mães. Depois a coisa começou a melhorar. Claro. Sim, essa estratégia de lançar o número de mortes realmente o número de morte real, né, e não nesse acúmulo, né, realmente, porque o acúmulo assustava muito, né, Omar? Muito. De repente, 1.000 e tantos pacientes morreram, você fala, não, mas como assim, né? Em Minas, de uma maneira geral, Renato, eu fiz um vídeo que eu botei lá no meu Instagram, falando sobre a situação de Minas, em BH, em Minas como um todo. Os dados eram maravilhosos há 2 meses atrás. E agora maravilhoso. está complicado, né? Pensando em lockdown também em BH.
E aqui no Rio a gente está passando, graças a Deus, por um período mais tranquilo, né? Agora, para quem é médico, foi difícil esses últimos 2 meses e meio, 3 meses, né? Tá difícil, cara, pra gente. Muito. Você, como anestesista, nem se fala, né? Então, sim, no centro cirúrgico a gente está. Sim, no centro cirúrgico a gente está tendo muitos casos, muito engraçado, muitos traumas chegando, vítimas de trauma de moto versus carro, versus poste, versus caminhão, e assim, pacientes sendo diagnosticados 3, 4 dias depois com Covid, com evolução com ciência respiratória. Então é engraçado isso. E assim, a gente está sendo recrutado para UTI também, por conta do aumento do número de UTIs aqui no hospital. Então, eu sou dermatologista, né? Mas lá no hospital não teve essa. Os serviços pararam todos e a gente foi alocado. Então eu fui parar na emergência do hospital do trabalho. Chegou lá parada cardíaca com infarto agudo e Covid. Depois a gente teve a parte de triagem de sintomático respiratório, que estava uma loucura. Agora deu uma acalmada, né? Então, cara, assim, eu usei face shield direto com o nariz, que eu não consigo nem encostar por causa da máscara. Nessa já 3 meses e meio. Mas, assim, vamos sobreviver, vamos passar por isso. A gente vai sair muito melhor dessa história toda. Eu sou bem otimista, viu? Não, eu também, com certeza. Isso veio só para ensinar muita coisa pra gente, né? Reforçar o espírito da gente. Verdade, com certeza. Deixa eu te perguntar um negócio. Todo mundo sabe o que é SARS-CoV-2, né? O que é a Covid-19, né? Se eu for falar para você aqui, eu vou dar uma definição de um anestesista, mas eu queria muito que você falasse sobre a visão do virologista e imunologista. O que é esse raio de vírus que cada vez apronta uma pra gente com umas surpresas, né, inimagináveis, inesperadas, e acaba que a fisiopatologia ainda não está totalmente esclarecida, muita coisa mudando toda hora, e essa época, né, de corrida atrás da publicação, da capa da New England, da JAMA, então a gente fica nessa, poxa, artigos sendo contestados, né, em revistas grandes. Então, assim, a gente fica numa sinuca de bico danada. E eu até vou falar a verdade, Omar, estava muito empolgado, né, interessado na doença, estudando bastante, divulgando bastante coisa que eu estava buscando pela Espanha, Itália, Estados Unidos. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar um pouco descrente das novidades que estavam surgindo, justamente por conta daqueles artigos polêmicos que surgiram. Então eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, o que é o coronavírus, na verdade, esse COVID-2, né, porque a gente teve outros coronavírus, queria saber o que é e qual a diferença dele por relação aos outros que a gente já teve. Então, olha só, deixa eu explicar, assim, às vezes as pessoas me perguntam, cara, você é dermato, o que você está fazendo tão envolvido com virologia? É o seguinte, há 20 anos atrás, eu fui fazer o meu pós-doutorado no exterior. E eu sempre trabalhei com infecção por herpes, né? Herpes genital, principalmente. Fui trabalhar com uma vacina para herpes genital. E fui parar num centro de virologia nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, existem 2 grandes centros de virologia. E um centro de virologia, cara, ele tem que ser isolado do mundo, porque o risco de acidente biológico é real, né? Então, existem 2. Existe o do Exército Americano, que fica numa ilha, chamado Fort Doom, Forte do Destino, né? Como eles chamam lá, do Exército Americano. E existe o que eu fiquei, numa cidade chamada Galveston, no sul do Texas. Na verdade era uma grande ilha também, mas próximo ao continente. Então, lá a gente trabalhava com aquelas roupas meio de astronauta, né? E eu tive treinamento mesmo de laboratório, porque apesar que eu trabalhava com um vírus que não era mortal, que é o herpes, mas o protocolo de trabalho lá era o mesmo para todo mundo. Então eu trabalhava com aquela roupa toda encapotada e tal. E eu fiquei 2 anos lá. Então eu brinco com o seguinte, que isso marca a sua alma, né? Quando eu voltei de lá, 2001, 2002... Cara, para quem trabalha com virologia, não era uma questão de se aconteceria a pandemia, era quando ia acontecer. Porque a gente estava acompanhando as coisas acontecendo aí nesses últimos anos, né? Ebola na África, aqui em Brasília nós tivemos uma epidemia, um surto localizado de hantavírus. Aqui na América do Sul tem vários vírus brabos, na floresta amazônica tem. E obviamente, a gripe suína e a gripe aviária, que se você pegasse assim 10 virologistas e perguntasse assim, vem cá, da onde vai vir o tiro? Quem vai vir para fazer a pandemia? 9 iam dizer para você o seguinte, vírus influenza. E 1 ia apostar no ebola. Ninguém estava olhando para o coronavírus. Sabe por quê? Porque coronavírus é uma doença de criança.
Existem uns 5 coronavírus que circulam na população humana há mais de 1000 anos. O primeiro deles, eles já detectaram que infectou os humanos por volta do ano 1100, plena Idade Média. Depois teve mais 2 passagens em 1800. Então, assim, é um vírus bobo, é um vírus que causa resfriado. Ninguém imaginava que ia ser o coronavírus. Então, eu fiz um vídeo recente dizendo que esse século, não estou falando de antes de 2000, não. Estou falando virou o ano 2000. Esse século XXI, nós tivemos 5 balas disparadas contra a humanidade. 5 vírus. Gripe aviária, gripe suína, SARS e MERS. Os 2 coronavírus. Esses últimos, né? E agora o Covid, que pegou a gente em cheio. Muita gente acha que a gente deu azar. Na verdade, não foi nada disso. A gente deu uma baita sorte. Porque isso já era para ter acontecido 4 vezes nesse século e só foi acontecer agora, em 2020. Então, assim, não dá para escapar sempre. É que nem você está num tiroteio, tá? Você vai, passou uma bala aqui, outra aqui, tem uma que vai te pegar. Essa pegou. Só que o problema maior com o coronavírus é que, como veio de um coronavírus e ninguém estava esperando, não tem uma tecnologia desenvolvida e sedimentada para desenvolver vacina. Diferente do influenza. Por que o influenza, em 2009, o pessoal segurou? Porque fez a quarentena e rapidinho, em 1 mês ou 2, já estava com a vacina na mão. Aí, vacinou e segurou. Agora, a gente já está aí há 6, 7 meses, não tem vacina ainda e é situação complicada mesmo, entendeu? Então, esse é o grande problema que a gente está vivendo agora. Entendi. E ele sofre muita mutação ou não se sabe ainda sobre a mutação? A questão da mutação é o seguinte, tem o vírus original, né, que veio da China, final do ano passado, e ele já tem 2 mutações principais que aconteceram. Então, hoje a gente já tem, na verdade, 3 tipos de SARS-CoV-2, tá, do Covid-19, 3 tipos. Sim. Mas isso não muda a doença, isso não transformou ela em mais agressiva ou menos agressiva, porque é o seguinte, o vírus sequestra a célula, e é como se ele tivesse, assim, pensa no ser humano. Você pode ter, assim, o nariz grande, o nariz pequeno, o olho claro, o olho escuro, o cabelo assim, louro, o cabelo tal, mas você tem que ter um corpo, 2 braços, 2 pernas, senão você não consegue fazer as coisas direito. O vírus é assim também. Ele pode ter nariz torto, nariz para cima, nariz para baixo, orelha grande, orelha pequena, mas, assim, os genes que codificam a coisa básica do vírus, que é o braço e a perna do vírus, vamos dizer assim, o corpo do vírus, esses não sofreram mutação. Então, se o vírus tem orelha grande, orelha pequena, cara, isso não faz a menor diferença. A vacina vai pegar todos eles, entendeu? Não houve nenhuma mutação ainda nesse vírus que modificasse ele muito. E normalmente quando acontece, pode acontecer? Pode. Mas aí é que nem eu faço essa comparação com a gente. Pega uma pessoa que tem uma mutação e perdeu as 2 pernas. Ela não vai morrer, mas ela não vai conseguir fazer muitas coisas. O vírus é assim também. Então, se tiver uma mutação muito intensa nele, provavelmente ele vai virar um vírus mais fraco, entendeu? Então, essa não é uma preocupação grande no momento, não. Entendi. O pessoal fica preocupado com isso, mas... Entendi. E esse tropismo aí por células alveolares, pelo sistema nervoso central, pelo endotélio, então, tem diferença em relação aos outros? Então, isso aí foi a outra coisa também. Lembra que eu falei que o problema começou quando o tiro veio do lugar que ninguém esperava, né? Que foi o coronavírus. Aí, beleza. Uhum. Bom, aí vamos analisar. Eu falei para vocês que tem vários coronavírus aí circulando, né? E esses coronavírus não dão mais do que um resfriado. Então, assim, o que tem de diferente nesse aí? Esse vírus, ele descobriu uma chave para entrar, uma fechadura para entrar na célula que os outros não tinham descoberto. Quer dizer, na verdade, o SARS, em 2003, descobriu, o MERS, em 2013, descobriu também. Os 2 carregam esse receptor. Só que eles foram contidos, esse não foi. Então, o que tem de diferente nesse vírus, que fez com que ele causasse essa balbúrdia, um monte de mortes e tal? Ele descobriu uma entrada para a célula que tem o nome um nome chamado ACE2, que é para enzima conversora 2 da angiotensina. ACE2, para ficar mais simples. Então é o seguinte, várias pessoas expressam esse receptor como se fosse uma fechadura para entrar na célula em grande quantidade. Quem são essas pessoas? Basicamente, quem é hipertenso, quem tem pressão alta. Porque toma uma classe de remédio que se usa há mais de 40 anos, chamada inibidores da enzima conversora da angiotensina, que popularmente é o captopril, tá? Então, assim, captopril, enalapril, todas essas drogas terminam com pril. Eles são ótimos para controlar a pressão. Só que quando a pessoa fica tomando durante muito tempo, o corpo da gente se adapta ao uso desse remédio e começa a expressar mais desses receptores da CA2. Isso não era um problema
até que o momento que o vírus chegou. E aí ele fez a festa. Bom, aí teve uma posição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque se você não conhece o assunto, Renato, qual que é a tua primeira impressão? Pô, beleza, se é o captopril, é o enalapril que está causando favorecendo, vamos parar de tomar o remédio. Mas isso, gente, é exatamente o que você não pode fazer. Sabe por quê? Porque como o seu corpo se modificou ao longo do tempo tomando o remédio, se você parar, ele não vai voltar ao normal rapidamente, vai levar vários meses ou anos. Então você não vai conseguir, e você ainda vai correr o risco de descontrolar a tua pressão e ter que internar com pressão alta. Aí que você se lasca, que você vai parar com pressão alta no hospital, onde o vírus está. Então quem está usando o captopril, o enalapril, tem que manter o tratamento, apenas tem que se proteger mais, máscara e tal, esse negócio todo que a gente está conversando, entendeu? É mais ou menos por aí. Tá, e a carga viral tem influência, sim? Porque eu já escutei alguns profissionais falando exatamente isso, cara, o que vai influenciar a sua resposta, a sua resposta imunológica ou a sua resposta inflamatória, a sua gravidade na doença, desenvolvimento da gravidade, é a carga viral. É isso mesmo ou ainda não se sabe? Olha só, tem várias coisas que influenciam a gravidade, tá? Vocês já devem ter visto, eu fiz também um vídeo, tá? Hoje eu postei o 49º vídeo em Covid, né? Porque eu acabei fazendo vídeos de várias lá no meu perfil, no Omar Lupe. Bom, hoje não, há uns dias atrás eu tive uma ideia de um vídeo que foi bem legal. Minha irmã, que é advogada, ela chegou para mim e falou assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Meu marido pegou Covid, confirmou, ficou mal, mas saiu bem. Eu tenho 2 filhos, os 2 pegaram e a empregada aqui em casa pegou. Só eu não peguei. Eu falei, cara, essa chance é muito pequena. Ah, mas eu não peguei. E aí, por que ela não pegou? Ela não pegou porque ela provavelmente teve alguma infecção por outro coronavírus recente e ela tinha anticorpos ainda em nível alto e que protegeram ela. E isso tem um nome. Chama-se reação cruzada. Então eu fiz um vídeo chamado Corpo Fechado contra a Covid. Fiz uma brincadeira com aquele negócio de corpo fechado que tem na Umbanda. Botei lá o cara assim com uma espada de São Jorge. Assim. Esse vídeo bombou, teve milhares de visualizações. E lá ele explica exatamente isso, Renato, que entre os fatores que fazem você pegar, não pegar, desenvolver doença grave, tem várias coisas. Tem a qualidade da sua imunidade, tem se você tem ou não anticorpos para fazer reação cruzada e te proteger. Tem o fato de você se contaminar com uma pequena quantidade de vírus, ou seja, como a gente usa em medicina, né? O inóculo viral foi baixo, então você vai desenvolver uma doença mais branda. E, obviamente, tem fatores da própria pessoa. Então, se você não está com um momento bom, se você tem câncer, se você toma algum remédio que baixa a tua imunidade, você tem o risco da doença realmente, o vírus proliferar mais. E aí, em alguns pacientes, a forma de você responder ao vírus acaba causando mais estrago do que o próprio vírus. Isso é que está se dando o nome de tempestade de citocina. E os fatores que fazem você desenvolver ou não essa condição, a tempestade de citocina, dependem da tua imunidade, aí tem marcadores lá que a gente já está começando a conhecer. A gente não tem toda a resposta para isso não, tá? Mas uma coisa emergiu disso tudo. Quando começou a Covid, uma das coisas que estava assustando toda a classe médica, Renato, era o que a gente ia fazer com os nossos pacientes que tomam imunossupressor, corticoide, biológico e tal. Porque na teoria, cara, ia ser terrível. Eles iam ser dizimados. E sabe o que a gente descobriu 6 meses depois? Que isso não aconteceu. E mais ainda, que o uso desses remédios, até certo ponto, protegeu essas pessoas de desenvolver a tempestade de citocina. Então, esses pacientes estão evoluindo numa boa. Na maioria dos casos, continua com as medidas de segurança, máscara e tal, mas eles não estão evoluindo pior, o que foi uma notícia muito legal, né? Muito bom, eu vejo isso nos hospitais. Na Espanha, uma colega, a Mal, também falou isso comigo, os transplantados cardíacos, hepáticos, né, os pulmonares, cara, realmente... Pessoal, a Ana está perguntando para a gente dos asmáticos, ó, a Ana Moreira. Isso é uma dúvida interessante. Então vamos lá, fiz um vídeo também. O que os dados estão mostrando? Tem vídeo para tudo que é assunto lá. O que os dados estão mostrando? Que os asmáticos graves fazem menos casos graves de Covid. O que era inesperado também, Renato. A asma, interessante. Né, atrapalha a via respiratória, ela fecha, aquele negócio todo que uma doença inflamatória também.
E aí, mas assim, nada como a ciência baseada em evidências, né? Quando foi se abrir os dados, os asmáticos estavam evoluindo melhor. E aí, o que hoje a gente sabe? Que eles expressam menos, gente, aquele tal receptor ACE2 que eu me referi antes. Por que eles respondem menos? Pela forma com que a asma se desenvolve no corpo da pessoa. É um tipo de resposta imunológica chamado TH2 e que reduz esses receptores. E a segunda razão... Né? E a segunda razão, por causa do corticoide que eles usam. O fato de eles usarem muito corticoide por causa da asma, parece que reduz a expressão do ACE2. Então, assim, o corticoide, que era o grande vilão da história, todo mundo, né? Pô, corticoide, bababá, todo mundo tem medo de corticoide, não pode ficar usando. O médico fala, não usa corticoide e tal. Mas ele está ajudando nesse caso, né? Pelo menos os asmáticos graves. Isso não vale para todos os asmáticos, não, gente. Então, você vê que a ciência, nem sempre, gente, é aquilo que a gente imagina. Ciência, a gente está vivendo um negócio, Renato, aqui no Brasil, que eu acho muito ruim, sabe? Que é a politização da doença, muito, né? Muito. Então, assim, cara, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito em hidroxicloroquina, eu acredito no... Não, eu não acredito. Eu acredito em lockdown. Olha só, não existe na ciência acreditar, querer, torcer. Existe avaliar os dados. Os dados estão aí, os cientistas estão trabalhando no mundo inteiro e a gente tem que ver os dados, porque é a ciência que vai tirar a gente dessa história. Não adianta benzedeira, não adianta querer, não adianta torcer. São os dados, é desenvolver a vacina, é seguir o que os cientistas estão orientando, porque é isso que vai salvar a gente. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante, né? Que é o que mais politizou, na verdade, talvez essa pandemia, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, que foi relacionada à hidroxicloroquina. Eu vi você falando uma vez sobre até a história da hidroxicloroquina, da cloroquina, eu achei muito interessante. E assim, como eles in vitro, eles inibem a replicação viral, talvez diminuiria a carga viral. O que você acha, baseado no seu conhecimento virológico, né, de virologia, e o que tem de evidência na literatura? O que você acha relacionado à hidroxicloroquina, principalmente no uso precoce? Então, Renato, olha só, isso deu pano para manga. Você tem hoje time pró-hidroxicloroquina, time contra. Você é tricolor, não é? Você me lembra que você é tricolor. Aqui no Rio, quem é tricolor não gosta de flamenguista não gosta de tricolor, em Minas é Cruzeiro, Graça Atlético, no Sul é Grenal, enfim. Olha só, volto a te falar, não pode pensar em ciência dessa maneira. Não é querer, eu sou bolsonarista, eu sou contra o Bolsonaro, eu gosto do Trump, eu não gosto do Trump. A gente tem que ver os dados, né? Então é assim, hidroxicloroquina é uma droga que foi descoberta no ano de 1650. Então não é uma droga nova, né? Na verdade não era hidroxicloroquina, era um remédio chamado quinina. Bom, beleza, foi a chave para controlar a malária. Então, 450 anos, legal. Onde que tem mais malária no mundo? Na África. A África tem malária pra caramba. Legal. De onde vem a maioria das viroses? No caso do Covid não veio da África, mas se você pensa, Zika chegou aqui no Brasil agora. Zika é descrito na África desde os anos 40, 1949 foi a descrição. Chikungunya chegou aqui agora. Chikungunya foi descrito e tem um nome moçambicano. Chikungunya é de um dialeto em Moçambique, foi descrito nos anos 50. O que tem mais lá? Tem ebola, tem vírus de Marburg, tem vírus Lassa, tem febre amarela. A febre amarela que nós temos aqui veio originalmente da África. Bom, todos esses vírus estão lá. E se usa há 450 anos cloroquina na África e derivados da cloroquina. Sabe quando que foi descrito um uso eficaz contra qualquer virose da hidroxicloroquina em 450 anos? Nunca. Zero vezes. Zero. Bom, então isso eu acho que é um dado assim, muito sugestivo. Interessante. De que há uma diferença muito grande entre o efeito in vitro e o uso real, né? É que nem, gente, aquela menina, pensa assim, né? Aquela menina maravilhosa, que você olha e fala assim, poxa, essa menina é maravilhosa, eu quero namorar com ela, vou sair, ela deve ser cheirosa, show de bola, olha que maravilhosa, para assim o trânsito. Aí quando você vai sair, cara, não é aquilo tudo, entendeu? Ela tem uma vozinha chata, ela pega no teu pé, fica te mandando mensagem, você fala, pô, será que eu vou sair a segunda? Então, é a mesma coisa, existe uma coisa que é no laboratório, existe a coisa que é a aplicabilidade na vida real. Eu vi alguém perguntando aqui da ivermectina, vou aproveitar e vou falar da ivermectina também. Pode falar. A ivermectina é a mesma coisa.
tem trabalhos mostrando um resultado antiviral fantástico no laboratório. Mas a dose para você obter isso no ser humano é 17 vezes maior do que a dose que a gente faz para tratar piolho, que é a droga para tratar piolho. E a gente sabe que numa dose um pouquinho maior, ela é neurotóxica. Então não dá para fazer. Mas tem um trabalho, mas não dá. Então, assim, hidroxicloroquina tem isso contra. Bom, aí começou a usar, né? Porque teve um francês chamado Didier Raoult, que foi o cara, assim, no primeiro momento que ele começou a... Bom, aí quando você vai ver o trabalho do Didier Raoult, é o seguinte, o cara publicou 6 pacientes, 6. E os 6 saíram bem. Pô, legal, né? Parece 100%. Mas, gente, um trabalho científico baseado em 6 pacientes não dá para você considerar nada. Bom, aí vieram os outros trabalhos e tal, e mesmo os defensores mais intensos da hidroxicloroquina tiveram que considerar que a hidroxicloroquina nas fases graves ela não tem um bom resultado, ela não muda o jogo. Bom, mas aí vamos usar nas fases iniciais, porque nas fases iniciais eu estou fazendo, e BBB, e melhora e tal. Gente, olha só, 81% dos pacientes de Covid vão ter um quadro gripal, vão se recuperar sem nenhum problema. Então, de 13% a 15% vão ficar meio baleados, vão ter um quadro mais intenso, eventualmente você vai botar aquele negocinho no dedo, o oxímetro, e vai precisar ficar numa enfermaria com um pouquinho de oxigênio no nariz. Quem vai para o CTI é 2%, 2,5%. Então, o fato de você pegar um monte de paciente que está bem no início do quadro, dar hidroxicloroquina, e o cara não evoluir mal, ele pode estar naquele grupo que não evoluiria mal de qualquer maneira. Não dá para afirmar nada, né? Bom, então esse é um lado da hidroxicloroquina. Aí vocês perguntam assim, então você é contra a hidroxicloroquina? Não sou contra. Existe um trabalho que eu acho que também é bem interessante que fala a favor da hidroxicloroquina. Como é que é esse trabalho? Eles pegaram pacientes... o cara que pensou esse trabalho, ele foi muito inteligente. Ele falou assim, qual é a doença que o cara usa hidroxicloroquina a vida toda, por anos? Lúpus. Se tiver alguém aí, tem um montão de gente acompanhando a gente, né? Lúpus. Lúpus é a pessoa que fica usando, é uma droga clássica para tratar lúpus, né? Então, eles pegaram os pacientes lúpicos, que têm lúpus e que usam hidroxicloroquina, e foram ver como é que eles evoluíram da Covid. Sim, isso é interessante. E eles evoluíram muito bem. A taxa de mortalidade é bem baixinha. Então, assim, qual que é a minha posição pessoal em relação à hidroxicloroquina? Não há uma posição oficial. Não dá pra gente dizer. Não dá pra gente dizer. Tava esperando uma resposta. Preto, mas todo mundo quer. Essa é a resposta que vale $1 milhão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Porque, assim, ciência, eu vou te dizer, não é o que a gente quer, é o que são os dados dizem. Eu tô ligado, né? Sim. O que acontece? Talvez as pessoas não se deem conta, mas com essa confusão de ivermectina um faz, hidroxicloroquina o outro faz, a dose faz quarentena, não faz quarentena, cada país fez de um jeito, né? Em Bangladesh, os caras estão fazendo ivermectina para todo mundo. Na Índia, está fazendo hidroxicloroquina. No Brasil, começou depois. E na Europa, não fez. Aí por aí vai. Na prática, quando terminar essa situação toda, os epidemiologistas vão se deitar sobre esses dados. Vão pegar os dados de Bangladesh, da Índia, do Brasil, blá. E aí, olha só, daqui a uns meses, eles vão dizer funciona ou não funciona. Até lá, ninguém que chegue para vocês e fale assim, eu garanto que não funciona ou que funciona, está falando a verdade, porque a gente não tem dados suficientes seguros para a gente garantir isso. Não dá. Infelizmente, a ciência é isso, cara. Entendi, entendeu? Com certeza. Ciência é um passo atrás para dar 2 à frente, tá? A ciência é bem feita, né? E quando a gente fala em vírus, a gente fala de antivirais, né? E o Remdesivir, por exemplo. O Remdesivir, os Estados Unidos tentou de qualquer forma provar para o A mais B que era a melhor medicação, a mais, talvez com maior chance aí de dar certo. O que você acha dos antivirais que atualmente são utilizados para o coronavírus? Então, olha só, tem vários antivirais sendo testados. O Remdesivir é uma droga interessante, tá? Por quê? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do vírus agora. Esse é um vírus, cá entre nós, um vírus vagabundo, um vírus feito por um tipo de material genético chamado RNA. Você, eu, tudo que a gente vê no mundo em volta da gente, meu cachorro, seu gato, é feito por um material genético chamado DNA, que é um material genético de primeira linha. O vírus
SARS-CoV-2, ele é feito de RNA, é como se fosse assim, um material de segunda linha. Pensa naquele compensado de péssima qualidade que você bota lá, subiu, ele entortou todo. O material genético desse vírus é feito desse material, RNA. Bom, aí vamos seguir com a história. Quando a gente vai para outros vírus RNA, o genoma dele, aquele material de que ele é feito, é gigante, é pequenininho. E esse vírus tem quase 4 ou 5 vezes o tamanho do vírus da gripe, por exemplo. Então, o que acontece? Como ele é feito de um material vagabundo e é muito grande, é como a gente pegar uma parede e tentar, uma parede grandona, e tentar fechar com um compensado vagabundo. O que vai acontecer? Vai dobrar, vai quebrar, vai estragar com o tempo, né? O vírus é assim. Esse vírus ele tem uma capacidade limitada de fazer a sua proliferação. E o Remdesivir é uma droga que estimula o erro do vírus. Esse vírus já tem a tendência de errar na hora de copiar o material genético dele. O Remdesivir, ele tipo assim, ele dá uma pressão extra e o vírus tende a replicar de uma forma pior. Então, a teoria do Remdesivir é fantástica. Na prática, tem estudos mostrando resultados bons e tem estudos mostrando que nas fases finais, assim, mais graves, ele também não faz grande diferença. O que eu acho do Remdesivir? Não é um game changer, né? Como a gente fala hoje. Não é aquela droga assim que você fala, cacete, cara, mudou o jogo. Não é. Agora, como a gente tem muito pouca coisa para se segurar, Renato, é melhor do que nada. Só que é uma droga muito cara, entendeu? Então, tá sofrendo muita crítica a introdução do Remdesivir, tá? É isso. Tá. E plasma? A gente está tendo uns estudos aqui no HC, na USP de Ribeirão, que eu sou anestesista da USP de Ribeirão, e com alguns doadores de plasma aqueles pacientes, né, que tiveram uma soroconversão intensa com IgG em altas concentrações séricas, e aí eles estão doando plasma para depois usar nos pacientes. Inclusive nos Estados Unidos também teve, acho que foi aprovado pela FDA, né, esse uso do plasma. E aí, o que você acha disso? Então, plasma, olha só, vamos lá. Plasma não é o que você acredita. Estou falando para o Renato, não, que o Renato sabe disso, é mete, mas assim, tem muita gente que não é, vamos lá. Plasma não é o que você imagina. Qual que é a ideia que a gente tem do plasma, né? Cara, eu vou pegar assim, uma pessoa que se recuperou aqui da doença, eu vou pegar os anticorpos dele, vou usar no outro e ele vai se safar. Isso pode ser feito? Pode. Mas olha só, olha os riscos envolvidos nisso, Renato. Você tem que, primeiro, localizar o cara que tem aqueles anticorpos de boa qualidade, o cara tem que querer doar o sangue dele, aí você tem que tirar o sangue, aí a quantidade de anticorpos que vem daquele paciente, mesmo que ele tenha produzido muito, é pequenininha, não é o suficiente para salvar a vida do outro cara, então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um pool de doadores, você tem que pegar o sangue do Renato, o sangue do Omar, o sangue do Bolsonaro, o sangue do Trump, o sangue de todo mundo, juntar para produzir uma quantidade. Bom, é difícil fazer isso. No meio de uma pandemia fica mais complicado, os hospitais estão todos bloqueados e tem um problema extra. Eu posso ter uma doença, você pode ter outra, e sem querer, nessa história, quem recebeu o nosso sangue eventualmente se contaminar. É um risco. Sim. Bom, aí você vai dizer, cara, então esquece o plasma. Não. Esse aqui é um negócio legal da história. Olha que bacana o que eu vou contar para vocês. Quando você pega o paciente que se recuperou bem, Renato, que tem o anticorpo de boa qualidade, ele tem muito mais do que o anticorpo de boa qualidade no sangue dele. Sabe o que ele tem lá dentro? O linfócito que produziu aquele anticorpo. É a célula que produziu o anticorpo que a gente está atrás. Sabe por quê? Olha que bacana o que eu vou contar para vocês agora. Você pega esse linfócito que produz anticorpo e você fusiona ele, junta ele com uma outra célula de uma doença chamada mieloma múltiplo. Existe uma doença que, por sinal, é mortal. Desculpe o termo, é horrível você ter essa doença. Mas essa doença, por que ela mata as pessoas? Porque ela tem uma célula do mieloma múltiplo, que ela é boa pra caramba de produzir anticorpos. Ela faz tantos anticorpos que acaba entupindo as bases e a pessoa morre. E mais do que isso, essa célula é imortal. Então, olha que bacana, gente. Olha o que a ciência faz. Você pega a célula do mieloma múltiplo e fusiona ela com o linfócito, que produz anticorpo de boa qualidade. E você cria um híbrido. Tem um nome legal isso. Hibridoma. Olha que bacana. O que o seu hibridoma faz? Ele produz, dentro do laboratório, quantidades infindáveis do anticorpo que você precisa. Não é legal? Então, é engenharia genética. Isso é muito legal. Aí vou te contar mais uma etapa dessa história que ainda é mais bacana. Os caras descobriram, uns 8 anos atrás, que tinha uma maneira mais prática ainda do que o hibridoma.
você pegava o gene do hibridoma, olha que legal, hein? Agora vai ficar ficção científica total. E você jogava isso dentro de uma planta. Você faz uma agroinfecção. Você pega o hibridoma e joga dentro de uma planta. Pô, mas por que você vai fazer isso numa planta? Muito simples. Porque você pega uma planta que cresça muito rápido, tipo tabaco. A planta do tabaco, cara, você planta, com 1 mês e meio, ela tá uma planta grande pra caramba, com uma folha gigante. Então, olha que bacana, você pega o tabaco, modifica ele geneticamente e bota ele para crescer no solo. E ele vai produzir muito anticorpo. E você colhe esse anticorpo, sabe como? Só passando a máquina e pegando as plantas. Você manda lá a colheitadeira, placa, pega todo aquele tabaco, leva para o laboratório e extrai quilos de anticorpo. Isso é muito legal, né? Isso Sim. Gente, olha só, quem está ouvindo a gente aí e que acha que ciência é uma coisa que você... estratosférica, ciência é aquilo que você vai à noite dormir e você fala, caramba, eu li esse negócio. Isso é muito legal. Eu não sei qual é a diferença entre isso e ficção científica. É isso que é feito. E é por isso que eu defendo e falei aqui já na nossa live de hoje, já falei isso várias vezes, se tem uma coisa que vai salvar a gente, é a ciência bem feita. Não adianta ficar lá se benzendo, não adianta ir nos capuchinhos para levar a benzadeira, não adianta ficar... Não. Cara, eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente investe pouco em ciência, porque boas cabeças a gente tem. Você está num centro maravilhoso de ciência em São Paulo, eu trabalho num outro aqui no Rio. Tem gente com cabeça boa, os médicos e cientistas brasileiros são de primeira linha, falta só investimento. Isso o Brasil investe muito pouco, né? Deixa eu falar uma outra coisa, então. Reinfecção. Existem casos de pacientes que reinfectaram. E aí? O que você me diz de reinfecção? Existe o risco de reinfecção ou não? Olha só, em princípio, existe duas coisas. Existem alguns pacientes que, por alguma razão, isso a gente não sabe explicar direito, ele é um paciente persistente. Ele capta o vírus, ele se infecta, ele não morre da doença, mas ele fica liberando o vírus durante muito tempo, muito mais do que o esperado. Numa infecção normal, você monta anticorpos em no máximo 10, 12 dias e com 15, 20 dias você tem que estar curado. E tem alguns pacientes já descritos que com um mês e meio, eles estão liberando o vírus e muito bem, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu vou te contar uma história, eu fiz um vídeo também dessa história, chamada a história da Mary Tifoide. A gente está chateado porque ficou 3, 4 meses em quarentena. A Mary Tifoide, ela tinha uma doença chamada febre tifoide, daí o nome, né? E ela ficou em quarentena, se segura aí, pessoal, 23 anos. Depois que descobriram, ela era uma spreader, como se fala em inglês, né? Ela não morria da doença, da febre tifoide, mas ela passou a vida inteira liberando a bactéria e as pessoas em volta dela morriam. É possível que exista isso em relação ao Covid, a gente não sabe. Isso é uma péssima notícia se acontecer. Vamos ver. Parece que já tem alguns casos. Eu soube de um caso na Itália, que era até uma modelo famosa, que o pessoal estava acompanhando ela e 2 meses depois ela estava lá liberando o vírus e, enfim. Bom, mas em princípio, se você se infectar de novo, pode acontecer, numa área que está tendo muito caso, você pode, né? Pegar novamente o vírus. O anticorpo que você fez para a primeira infecção te protege. Então você deve ter um quadro mais brando, entendeu? Em princípio não vai te matar, não vai acontecer nada, mas você pode se reinfectar. Mas a tendência é que seja uma infecção branda, tá? Tá, e vou falar um pouquinho, antes de falar de vacina, falar de máscara. Por que o OMS não recomendou máscara no início, evitou falar, aí de repente recomendou, aí depois falou que agora tinha que ser, que depois ela voltou atrás, falou que paciente que não está sintomático, ele raramente tosse, raramente expele gotículas, e aí a transmissão é mais pela mão, pelo contato da mão do que pela boca, e aí quem usa máscara também, talvez não seria talvez tão protegido assim. O que você tem a me dizer da máscara em relação ao uso obrigatório na rua, no hospital, enfim? Bom, olha só, você tocou num assunto complicado que é a questão da OMS, né? Assim, eu tenho alguns trabalhos em parceria com a OMS por causa de uma entidade que eu participo chamada Liga Mundial de Dermatologia. Então, assim, a gente é parceiro da OMS para várias coisas na área de dermatologia. E eu acho que a OMS faz um trabalho fantástico em várias áreas, inclusive na prevenção das pandemias por influenza. Agora, dito isso,
a OMS deu muita vacilada nessa situação da Covid, né? Ela foi lenta para designar a pandemia. Todo mundo, você já tinha o vírus correndo em mais de 100 países e com disseminação local em cada país, e ela dizendo que não era uma pandemia, isso atrasou a resposta. Uma outra coisa que eu acho que tinha que ter sido estimulada desde o primeiro momento era a máscara. Eu acho que eles entraram numa de que isso ia causar medo, ia causar... Sabe, que você vê aqui no Brasil. Você vê aqui no Brasil. Nada como iniciativa privada. O pessoal começou a fazer máscara em casa e vende, você compra na rua, qualquer máscara. É melhor do que nenhuma, né? Então, eles acharam que ia desabastecer, que os médicos iam ficar sem, e acho que isso atrasou a resposta, entendeu? Então, assim, eu acho que houve uma vacilada na OMS, não acho que tenha havido má fé. Eu vejo muita gente tendo uma abordagem errada na minha forma de ver, tá? Tô dando a minha opinião. Porque a OMS é chinesa, que não sei o quê, os chineses estão influenciando, que não sei o quê. Gente, tem muita teoria de conspiração. A OMS ela é um órgão fundamental, tem cento e tantos países que fazem parte dela. Mas o Trump briga com todo mundo. A OMS é fundamental. Sem o trabalho da OMS na África, morreriam milhões de malária, de outras doenças. Agora, realmente, eu acho que os burocratas ali, eles vacilaram. Eles foram lentos na resposta. Eu acho fundamental o uso da máscara. Eu acho que a máscara... Assim, a gente não tem um tratamento antiviral e não tem a vacina ainda. Sobra o quê nesse momento? Infelizmente, sobra distanciamento social e diminuir o contágio. E como o contágio pode até acontecer muito pela mão, mas a gotícula sai da boca. Se você usa a máscara, vai reduzir. Então, tem muitos trabalhos mostrando que se 2 pessoas usam máscara e uma delas tem Covid, a chance de contaminação cai para 5%. Então, tem que usar máscara. Eu uso, recomendo e eu acho que tem que fazer mesmo. Tá? Legal, ótimo, Omar. Deixa eu te perguntar outra coisa. E a tal da imunidade de rebanho, por exemplo, o que você acha que pode acontecer com a Itália, que entrou em lockdown e... um lockdown mesmo, das pessoas não poderem sair na rua, né? Com pessoas podendo ir só ao supermercado, e mesmo assim com máscara e luva, senão não poderiam nem entrar no supermercado. A Espanha também, só que a Itália fez um lockdown até um pouco antes da Espanha. E assim, e aí depois de, 2 meses e meio, 3 meses, a população inteira sai na rua, agora nem precisa mais usar máscara na Itália. O que você acha que pode acontecer? Você acha que a maioria da população já foi infectada ou vai ter um outro pico e pode ser pior? O que você acha? Então, Renato, olha só, a imunidade de rebanho é uma coisa que você só tem imunidade de rebanho que realmente protege quando você chega a 60%, 70% da população já exposta e causando anticorpos, tá? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O único país que peitou, não fez praticamente quarentena e apostou na imunidade de rebanho foi a Suécia. Mas a Suécia é um país pequenininho, cara. Tem 2 milhões, 3 milhões, tem, sei lá, 9 milhões de habitantes, menos de 10 milhões, ela é pequenininha. E é uma população super educada. Mesmo assim, quando você olha para os dados da Suécia, eles têm uma mortalidade que é 5 vezes maior do que a Noruega, do que são os países ali em volta. Dinamarca, que tem uma população com a genética parecida e com um grau de escolaridade parecido. O que eles fizeram é inviável de fazer no Brasil. Não dá, ia ter muita morte, tá? E aí, os trabalhos estão saindo aí, mostrando qual é o percentual que eles conseguiram de imunização na população. Parece que é em torno de 25%. Então, na minha forma de ver, eu acho que eles correram um risco muito grande. Eu acho que morreu muita gente desnecessariamente na Suécia por causa dessa história de imunidade de rebanho, que eles não conseguiram, porque eles só têm 25%, entendeu? Bom, o que vai acontecer nos outros países? Porque na Itália, com certeza, todo mundo foi para o lockdown, então a imunidade na população deve ser abaixo de 10%. Se não desenvolver uma vacina, vai ter outra rodada ano que vem. Não tem jeito. Mas vai ser tão intensa como essa? Provavelmente não. Porque parte da população já tem anticorpo, porque a gente já conhece a doença, a gente aprendeu um monte de coisa com a doença nos últimos 4 meses. Então deve ser mais tranquilo. E eu estou otimista, eu acho que a gente vai ter uma vacina a tempo, entendeu? Ou pode descobrir uma droga que tem eficácia, ou esses dados aí que os epidemiologistas vão estudar, que eu te falei, vão mostrar pra gente daqui a uns 5 meses, cara, ivermectina é show. Sim, e aí faz pra todo mundo, entendeu? Mas e por que você falou só no... Por que você falou só no ano que vem? Você acha que não vem rápido assim? Demora? Não. Isso aconteceu na pandemia de 1917, né? Ela roda o mundo, já está baixando aqui.
Em nenhum lugar que houve a pandemia, nos países que foram afetados primeiros, houve grandes voltas. Houve alguns casos isolados na China, na Europa eles estão abrindo já tudo e não está tendo essa volta. Agora, a tendência é que retorne conforme lá na Europa vai esfriar, vai terminar o verão, é uma doença respiratória e tende a voltar. Então, eu acho que uma segunda onda no Brasil, se não tiver vacina, não tiver remédio, ela deve vir só para o ano que vem. Não acho que venha agora, não. Não acho que seja de agora até o final do ano, não. A tendência é melhorar. Agora, pode voltar a acontecer ano que vem. Tá? Entendi. Peraí. Tô. Ana, estava vendo aqui, a Ana Maria gostou muito aí do Hibridon. Legal, Ana, um beijo para você. Não, foi sensacional. Não deixa de seguir o Renato Lucas MD, e aproveita e me segue também, Omar Lupe, Omar Lupe. Com certeza. Os vídeos estão no Instagram ou estão no YouTube, Omar? Estão no YouTube e no Instagram. Estão no meu Instagram legal. pessoal, Omar Lupe, e estão no YouTube do Pele Digital, que foi o Pele Digital. Uma plataforma que nós desenvolvemos agora, durante a plataforma. De ensino de dermatologia e. Exatamente, exatamente. Muito legal. E relacionado aos testes, né, Omar? A gente vê testes aí variados, inclusive alguns meio suspeitos, assim, a gente não acredita muito, pode ter reação cruzada, enfim. O que você acha? O único teste viável, confiável, é o ELISA mesmo, sorológico? O que você tem a me dizer sobre os testes? Não, olha só, é o seguinte, isso aí depende... gente, olha só, uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é assim, tem teste pré-sorológico para um monte de doença. Há quanto tempo a sífilis é conhecida? Pô, desde 1930. Então tem 90 anos. Nós tivemos 90 anos para desenvolver testes sorológicos para sífilis. Quanto tempo a gente teve para desenvolver esse teste sorológico para Covid? 3 meses, 2 meses, 4 meses, não mais do que isso. Então, assim, esses testes não estão refinados. É que nem um carro que você resolveu ganhar dinheiro e falou assim, pô, eu não quero mais ser anestesista, eu quero ganhar dinheiro. Eu vou fundar aqui uma fábrica de carro. Provavelmente o teu primeiro carro não vai sair perfeito, o segundo vai sair melhor e por aí vai. Então, é a mesma coisa. Tá melhorando, né? Então é assim, gente, para ficar bem simples isso aí. Se você está sintomático e está até o 7º, 8º dia, o exame de escolha chama-se PCR. Vai botar aquele cotonetão lá no nariz, é bem ruim até de colher, vai lá na garganta e tal. E aí, mesmo sendo bem colhido, por um cara habituado, a positividade, a chamada sensibilidade do exame, quer dizer, número de casos que são, mas que você consegue detectar que realmente são, é de no máximo 66%. Ou seja, 1/3 dos pacientes que têm Covid, você não consegue fazer o diagnóstico, o exame não mostra. Bom, aí passou do 8º, 9º dia, a sorologia começa a aparecer, porque a sorologia depende da imunidade, né? Você tem que ter a tua resposta imune para poder ser detectada. E aí os testes agora, eles já estão melhorando bastante. Então tem testes aí com sensibilidade de 80%. O que é isso, gente? De cada 100 que tem, só 80 você consegue pegar. Então sempre tem um percentual que você não consegue detectar. Por quê? Porque o exame ainda é muito recente, entendeu? Para outras doenças, a sensibilidade é muito mais alta. Para ele ainda não é. Então, mas assim, é a arma que a gente tem agora. É o que a gente tem na mão. Então, cara, vambora. É aquela história. Tá no inferno, agarra o diabo e vai junto, né? Não tem jeito. Entendi. E o PCR, ele diagnostica, na verdade, ele pega o RNA viral, né, Omar? Então, assim, às vezes o vírus nem tá replicando, nem tá vivo, entre aspas. Sim. Porque a gente vê um paciente com 20 dias pós-infecção com PCR positivo. E aí? O que o PCR faz é amplificar o genoma do vírus. Ele pega o genoma do vírus, que é diferente do nosso, e amplifica e mostra, ó, tá lá. O fato dele estar lá não significa que ele esteja funcionando. Pode ser tipo um cadáver que ficou, imagina. Você chegou lá no campo de batalha, tá cheio de corpos, né? Mas não quer dizer que aquele corpo vai te agarrar que nem um zumbi e morder a tua perna. Pode ser só um cadáver que tá ali, entendeu? Então é isso, tem esse problema realmente, tá? Então eu sempre faço umas comparações assim, gente, que fica mais fácil de entender, né? As suas analogias são fantásticas. Eu defendo, Renato, o seguinte, que eu acho que assim, quem realmente domina o assunto, gosta e tal, não se esconde atrás de termo técnico. Termo técnico, você chega lá e fala daquele jeito que ninguém entende, é para quem é inseguro. Se você conhece o assunto, cara, você tem a obrigação. A gente que está falando aqui na internet, você faz um trabalho fantástico, eu estou fazendo dentro do possível também, né? Eu sou mais recente nesse mundo. A ideia da gente é pegar lá a informação, decodificar ela e trazer de uma maneira que todo mundo possa dizer, bacana, eu quero aprender mais sobre isso. Eu vou ficar ligado aí no Renato, no Omar, porque os caras estão a fim de me ensinar, né?
Tem que simplificar, né? Realmente. Tem que simplificar. Descomplicar. Ó, a Recal falou, quem sabe muito passa fácil. Beleza. O teu pessoal aqui, o teu público é fantástico, viu? Estão só dando aqui, eu tô gostando. Legal. Que isso, legal, não, a galera tá acompanhando muito bom. Com certeza. Tá faltando pouco aqui, uns 5 minutinhos para acabar. Queria te perguntar mais alguma coisa, uma perspectiva. Você já falou muito de perspectiva, né? Que é confiante no futuro e tal. Você acha que, então, pode vir uma outra pandemia de algum outro vírus ou um outro corona? O que você acha? O próprio Bill Gates já tinha cantado a pedra um tempo atrás. Olha, o problema é do mundo, a arma biológica, a pandemia por algum vírus do mal que faz surgir. Isso ele falou uns 4, 5 anos atrás. O que você acha? Então, eu acho que, assim, volto a dizer uma frase que eu falei lá na frente. Não é se vai vir, mas é quando vai vir. Não tem jeito. Isso é um imperativo biológico. Os vírus estão circulando aí, tem vírus pra caramba, em tudo que é bicho, tudo que é animal. E o ser humano, ele está entrando no habitat desses animais. Então, por que está acontecendo? Assim, eu falei que esse ano já foram 5 balas disparadas contra a gente. E no século passado? No século passado inteiro, teve umas 7 ou 8. A AIDS foi uma delas. Por que aumentou? Em 5 anos nós tivemos, em 20 anos nós tivemos 5, e em 100 anos tivemos 8 no século passado. Cara, porque a gente está indo em cima da natureza. A gente está indo nos lugares onde eram floresta, está desmatando, está transformando em fazenda, está botando fogo, está construindo estrada, está pressionando todo o ecossistema. Esses animais, há milhões de anos, eles carregam esses vírus, entendeu? O morcego, Renato, que é a origem desses vírus, coronavírus, ele não é bom nem mal. Ele faz parte da biologia, ele é positivo porque ele controla os insetos, porque ele dissemina sementes. Agora, ele tem as peculiaridades dele, ele tem os vírus dele, como a gente tem o sarampo, tem a rubéola, tem a gripe, ele tem os dele. A gente está forçando o contato, então não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. A gente tem que estar preparado, entendeu? É isso, vai acontecer. Outras balas estão sendo disparadas aí. A maioria a gente consegue aparar. Então tem que investir em ciência, cara. Ciência de boa qualidade. Sim, eu acho que o Brasil poderia aprender com isso tudo, né? E investir mais em ciência e talvez ter uma resposta mais rápida perante a isso. Ó, o Brasil, com a biodiversidade que a gente tem, quantidade de animais que tem aqui na floresta amazônica, Pantanal, cara, tem muito vírus circulando aí, muito. Floresta, Mata Atlântica, Pantanal e tal. Então, assim, a gente ficar quieto, esperando chegar a pancada, é muita burrice. Tem que investir. Dinheiro investido em pesquisa não é dinheiro jogado fora. Eu vejo muita gente falar assim, cara, mas a população está passando mal, não tem fome, não sei o que, tem que botar pro Bolsa Família, e aí fica a universidade lá seca. Não pode ser assim não, gente. Isso é uma visão a curto prazo. Os dados americanos mostram que cada dólar investido em pesquisa volta para a sociedade 65 vezes mais. $1 vira 65. Qual é o investimento que você conhece, que qualquer um que está aqui vendo a gente conhece, que volta 65 vezes mais? E volta para a sociedade como um todo, Renato. Então a gente não pode fazer política pensando em curto prazo. Eu tenho que ganhar a próxima eleição, eu tenho que botar dinheiro no Bolsa Família, porque eu quero me dar bem, eu quero eleger minha sucessora, eu quero me reeleger. Você tem que pensar no país como uma nação, o mundo como um todo, né? Nós somos hoje, a gente está vivendo isso, uma aldeia global, né? Então não pode pensar a curto prazo, cara. É o que acontece. Com certeza. Com certeza. Poxa, obrigado demais pela live, foi fantástico. Eu sabia que você ia dar um show, né, de conhecimento e eu acho que a galera curtiu muito. Já era para ter saído. Não, demorou. Eu sei que você estava com seus projetos, né? Você estava muito ocupado. Né? Nós dois. Eu também estava. Mas foi legal demais. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, depois eu vou botar em podcast, vou botar no YouTube também, depois eu vou te passar e a gente compartilha isso junto. Quanto mais gente puder escutar essa brilhante explanação sua, acho que vai ajudar muita gente a entender melhor o que aconteceu aí, o que está acontecendo. Bom, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Legal. Boa noite, tá? Agradeço. A sua esposa estava assistindo aí também, mandou um beijo. Mandou um beijo para você. Muito legal. A Sara está aí nos acompanhando. Sara, um beijo. Sim, meu pai também. Muito bacana. Irmãos, muito legal. Demais. Parabéns pelo filho que vocês têm. O Renato está dando um bom. Que isso, cara. Muito legal. Isso. Sou seu fã, viu? Vou espalhar seus canais aí pro pessoal, porque com certeza todo mundo merece assistir. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Boa noite, tá? Valeu, tchau.
Se cuida. Você também. Tchau.